Olá pessoal, eu sou o Peter e hoje eu venho falar sobre menopausa. Como que passa a menopausa tranquila? Eu tratei um paciente e falei assim, é normal quando você entra na menopausa, tem calor, tem fraqueza, parece pneu murcho, né? Começa a ter dor do corpo, parece que tudo começa a complicar. Ela falou, não, isso aí já passou 10 anos. Aí eu falei assim, aí é sério. Passou 10 anos, continua sentindo isso, não é mais 50 anos, tá? 60 anos, continua sentindo menopausa. Então, como que faz? E por que aconteceu isso? Quando você entra na menopausa, tem uma queda de hormônio feminino, estrógeno, muito brusca, e o corpo não consegue tratar disso. Então, artérias ficam muito frágil, fica muito duro. Então, quando você tinha estrógeno, ele é mais flexível. Então, quando você mexe algum movimento, ele reajusta, né? E por falta de hormônio feminina, e essas artérias ficaram difíceis de reajustar, né? E aí, de repente, a pressão cai muito, o organismo, para não morrer, né? Para você não baixar a pressão repentina, você de repente pode desmaiar, ele faz uma contração, é um espasmo. Só que esse espasmo não é um lugar. O problema é isso. O corpo inteiro faz assim, de repente. E aí você vê aquele calor do inferno. A pessoa fala assim, de repente começa a suar, né? Aí você tira toda a roupa e começa a sentir frio. Então, porque é só um espasmo, né? Como que evita disso? Então você tem que entender a primeira coisa. Ele faltou elasticidade. Então vamos aumentar a elasticidade, né? O que aumenta a elasticidade? O magnésio, né? O que pode aumentar mais? Colágeno. O que pode melhorar? Ácido fólico, vitamina B12, né? Tem muitas coisas. O que faltou hormônio? E aí? Faltou estrógeno, faltou estradiol, faltou progesterona. E como que faz? A antisupremina pode ser a amola, pode ser a isoflavona, né? Por que os orientais têm menos esse efeito de menopausa? Porque eles comem muito tofu, né? A soja, aquela germe da soja que sai isoflavona, né? Então, nesse sentido, a gente pode suplementar algo, né? Posso resolver isso? Ou então eu estou entrando na menopausa, posso começar a suplementar para não ter essas perturbações? Não é só perturbações, é a qualidade de vida que cai muito, né? Você precisa para se dar uma restart, né? Reerguer a sua energia. Começa a vida tudo de novo, porque é tudo perturbado. Você, né? Você é um palestrante, você é uma médica, você é um representante, você está falando, de repente vem aquela calor, né? Você vai, ai, peraí, deixa, né? Parece que você falou coisa errada, parece que está mentindo, tá tudo vermelho de repente, né? Bom, vamos lá. O que pode melhorar, né? Eu indico amola e isoflavona. As duas coisas podem suplementar que falta de hormônio estrógeno, né? Que a gente é um fitoterápico, né? Você pode suplementar, né? Com segurança. Ele não muda a produção de hormônio, mas ele faz a parte que estava faltando, né? Como fosse que ele imita a função do hormônio, né? E aí, falta de energia, porque tem falta de... O hormônio masculino também cai, né? A pessoa falta de libido, começa a falta de fraqueza muscular, sente fadiga. Então, isso é parte... A mulher também tem o hormônio masculino, então está faltando essa parte. O que a gente suplementa? A gente suplementa com ginseng e astragalo, né? Tem um suplemento, tá embaixo do link, ele tem ginseng e astragalo junto, né? Outro suplemento também está embaixo do link, na descrição, que tem amola e isoflavona junto. Então, são dois, você junta uma, isso já é muito bom. E a gente não pode faltar o magnésio, né? Quando você fala magnésio, tem cálcio. Cálcio faz resistência, magnésio faz elasticidade. As duas combinam muito bem. E ainda também não pode faltar zinco. Então, já tem pronto. Sempre indico do Santan, que já tem cálcio, magnésio, zinco, já tudo pronto, né? E aí tem outra questão. Quando a artéria fica muito dura, normalmente o cálcio não é direcionado. O cálcio não tem GPS, o cálcio vai a qualquer lugar. Isso é um grande problema. O cálcio pode depositar na artéria. A artéria fica mais dura, piora a situação, né? Tem muita gente que tem calcificação da aorta, né? Com idade avança, depois de menopausa, tem muita gente que tem calcificações. Então, como evitar disso? E você precisa da vitamina D com K2, né? O K2, 100 microgramas, principalmente. Você não quer comprar K2, mas você come, por exemplo, miso, né? O soja fermentado, normalmente que fermentado, né? Todos os folhas verdes têm vitamina K1. K1 fermentado vira o K2. Então você precisa
suplementa miso, né? Ou kato, quem é oriental já sabe, o japonês, comida japonesa, né? Então, onde você suplementa o vitamina D e junto com K2, e aí você direciona nesse cálcio a magnésio um lugar o certo, né? O quinto vitamina que eu vou falar aqui é o vitamina E, né? E o selênio. Vitamina E e selênio são os vitaminas de microselênio para o coração, para também o vitamina E também para articulações, né? Para a pele. O selênio principalmente, que na China tinha um lugar chama doença de Kashan. Kashan é uma cidade que falta de selênio, todo mundo começa a ter um problema de miocardiopatia, né? O miocárdio começa a ter cardiomiopatia ou miocardiopatia, começa a ter o problema de coração. E que é a cidade inteira, né? Por isso, em 1930, descobriu isso, aí descobriu que faltava o selênio, né? No Brasil tem castanha de Pará, só que você não pode comer mais, come 2 castanhas de Pará, 2, né, castanhas, é suficiente. Se mais que isso, tem problema de overdose, chama selenose. Selênio é tóxico quando você come muito. Também causa fraqueza, fadiga, causa queda de cabelo, esfarelamento das unhas. Então, o Brasil, o Nordeste é contrário. Muita gente tem excesso de selênio por causa do caranguejo, lagosta, fruto do mar, miúdo de boi. E ainda come castanha, comendo castanha. Não pode, a gente não pode passar 2 castanhas de Pará por dia, porque você vai se envenenar, ok? O último que eu não posso faltar é metilfolado e metilcobalamina. Porque metilfolado nada mais é ácido fólico. Se você tem todo dia toma suco verde, você é suficiente ter folado, que é ácido fólico. Ácido fólico é um nome artificial, que não é natural. Então, o que é a forma mais fácil de biodisponibilidade, mais fácil de absorver, é metilfolado, que é mais sério para todo mundo, né? E o metilcobalamina, por que não é cianocobalamina? É a vitamina B12. B12 é a forma mais parada, cianocobalamina. A pessoa fala assim, mas muito caro o metilcobalamina que você indicou. É porque ele é caro, porque não é ciano, não é cianodo, é veneno. Por isso que a gente recomenda você tomar, em vez de tomar cianocobalamina, que vitamina B12, tudo vitamina B12 é igual, não, você tem que olhar o que é a composição. Normalmente, quem colocar metilcobalamina já coloca no rótulo, né? Vitamina B12, metilcobalamina, 1000 microgramas, é 1 miligrama, e metilfolado também 1000 microgramas, é 1 miligrama. Eu recomendo nessa dose para você, porque precisa disso? Você precisa rejuvenescer, precisa refazer reposição celular, né? A renovação celular. A gente estabelecendo sempre, né? Mas a gente sempre renovando o sangue. Né? A pessoa tem que entender que sempre houve renovação. Então, a gente renova. Por que não renovou bem? Porque faltou folado dentro, que é ácido fólico dentro do seu sangue, ou pode ter falta de vitamina B12. Então, os dois fazem a renovação celular, né? Tira estresse, melhora a memória e ainda faz o cabelo ficar escuro, né? Esse é o último, né? Esse é menos. A gente está falando de tranquilidade na menopausa. Então, você pode suplementar metilfolado e metilcobalamina. A última que eu ia falar para pessoas que zerar doce. Zerar doce. Zerar açúcar, zerar doce, mel, todo tipo de açúcar. E diminuir drasticamente carboidratos. Come alguns frutos antioxidantes é ótimo, mas todo açúcar direto, refrigerante, açúcar mascavo, açúcar branco, mel, tudo isso inflama sua artéria, inflama sua via. Então, você pode perceber que quem tem menopausa tem mais efeito, né? Tem mais calor do menopausa do que pessoa normal, que a pessoa não come tanto chocolate, come tanto açúcar, né? Quem come muito doce tem o efeito pior, né? Porque você está inflamando o endotélio, aquele tecido que forra a artéria. Se você está inflamando por dentro, como que você espera não ter essa contração, nessa espasmo arterial, não é? Não tem como, porque cada vez fica mais rígido, né? Além disso, pode formar pragas de colesterol, porque você está quebrando, está inflamando, está endurecendo a artéria. Então, esse é um grande problema para você evitar. Se você está num processo de diabético ou pré-diabético, já é muito grave. Então, tem que já começa disso para não ter mais esse problema, né? E futuro vídeo a gente pode falar sobre mais disso
quem tem diabetes e pré-diabética, ok? Muito obrigado. Quem chegou aqui até o final, compartilha, se inscreve. Eu sei que tem muita gente que não inscreve. Eu sou o médico de acupuntura de medicina chinesa e tenho uma clínica de acupuntura em Campinas e que estou fazendo online. Se você conhece pessoas que estão com um problema de menopausa, eu sei que muitas pessoas que têm isso, compartilha, ajuda. E assim que todo mundo fica feliz e o mundo melhor. Esse é o meu objetivo, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.